muitos relatos que eu recebo dos meus pacientes sobre atitudes, sobre ações dos narcisistas, das narcisistas, que acabam machucando muito as pessoas que estão sendo abusadas. Aliás, essa é uma definição interessante que eu ouvi outro dia de um amigo. Ele falou abusador e abusado. Ele não usou a palavra vítima. E eu achei muito interessante, porque ninguém é vítima. E isso muitas das pessoas que sofrem com essas criaturas não gostam de ouvir. Mas eu sempre repito e repito e repito. Quem é vítima jamais se recupera. A pessoa que toma responsabilidade, que assume responsabilidade sobre si mesma, se transforma em vencedora, se transforma em sobrevivente e não vítima. Lembrem-se, quem se sente vítima não se recupera. Isso não quer dizer que você não se sente magoada, não se sente prejudicado, não se sente, não sofre, que aquilo não dói. Claro que dói. Mas você toma as rédeas da sua vida e você se recupera. Tudo bem? Então vamos continuar. Relatos, né? Por exemplo, uma mulher me falou, sabe como mulher tem apego aos seus Tupperwares? Acho que muita mulher gosta dos seus Tupperwares, aqueles que você já tem há anos e que te servem e servem e servem. Bem, o narcisista chegou na vida dela e achou que os Tupperwares dela eram velhos, catou tudo e jogou no lixo. Quando ela descobriu, já não tinha mais o que fazer, já foi embora. Imagine como essa mulher se sentiu. Outra história. O homem queria um lugar para misturar cola e pegou um pires de porcelana, de xícara de porcelana, que a mulher fazia coleção de xícaras. Então ele pegou um desses pires para misturar cola. O que a pessoa faz diante de um ato desses? Percebe? São atitudes de quem não tem o mínimo respeito pelo outro. O que é do outro, ele resolve o que vai fazer. Não pergunta para o outro, não leva em consideração que não é dele para começar. Né? Não passa pela cabeça. O narcisista acha que é o umbigo do mundo. Ele que manda e desmanda. Tudo é dele. O mundo inteiro é dele. Ele que resolve o que fazer com as coisas. Outro exemplo. A mulher estava fascinada com o arbusto que estava florindo. Ela até falou na casa dela, até falou pro marido, olha que lindo, sinta o perfume. No dia seguinte, a criatura chamou o jardineiro para podar o arbusto. Quando a mulher voltou para casa, estava tudo podado. Você pode imaginar a dor que isto causa? O que passou pela cabeça dessa criatura para fazer o que fez? A gente não consegue entender. Para quê? Não é? Baseado em quê?
vocês. São pessoas que não respeitam nem as coisas dos outros, os pertences dos outros, como também não respeita o espaço do outro. Uma pessoa já me relatou que quando eles, os dois, né, o casal, sentam na mesa para comer, quando ele, no caso eu estou falando de marido e mulher, né, quando ele não quer mais alguma coisa, o prato tá um dos pratos está sujo, onde ele põe? Lá, no lado da mulher, para se livrar o espaço dele de prato sujo. Ele coloca o prato sujo do lado do prato da mulher. Ele resolveu o problema dele, não é? Não passa nem pela cabeça que está invadindo o espaço do outro. Percebe? Ou então, vão viajar e quarto de hotel, ele ocupa todo o armário, todas as gavetas. Sabe aquelas prateleiras no banheiro, por exemplo, né? Tem 3 prateleiras. Ele usa 2 e ainda põe coisa na terceira. Você precisa ocupar o espaço? Não passa pela cabeça da criatura que tem mais uma pessoa ali no quarto para compartilhar o espaço. Não passa. Percebe? Ele já se espalhou e já ocupou tudo. Vocês vão ler alguma coisa juntos? Né? Assim, ó. Vocês estão, né? Você oferece aquilo para a pessoa ler junto com você, ele puxa para ele. E você faz um esforço para conseguir ler também e não consegue, porque ele puxou tudo para si. Não está lendo junto. A palavra junto parece que não está no dicionário dessa criatura. Junto, compartilhado, entende? Esse tipo de coisa não está lá. Não existe. Inexistente. Essa foi demais. A mulher prepara um prato de torta para as visitas. Coloca, e por acaso é a torta preferida dele. O que acontece? Ele fica de olho naquela travessa e vai comendo, e vai comendo, e vai comendo, sozinho. Os convidados ficam com os olhos arregalados, olhando, e ele não se dá conta. Aliás, o que importa? Encher a barriga dele. Que tem mais gente naquela mesa para comer. Não está nem aí. E você, que é anfitrião, aliás, ele também é anfitrião, não é? É na casa dele que isso acontece. E você passa vergonha. O que você vai fazer? Né? Vai, no meio da história, falar para ele parar de comer? Na frente dos outros? As pessoas normais têm educação, têm respeito, têm no mínimo desconfiômetro. Então, não vai fazer isso na frente dos outros. Mas bem que poderia, não? Bem que poderia falar para ele, para de comer, tem mais gente para comer isso. Você já pegou a tua parte. Imagina. Bem, você corre o risco da fúria narcísica para cima de você. Outro. Aliás, isso é muito comum. Vocês sentam à mesa, né? Ele é anfitrião, você é anfitriã. E tem vários convidados. E ele se serve primeiro. E você passa vergonha de novo. O anfitrião se serve primeiro e os convidados ficam esperando o anfitrião se servir. Eu pus
uma lista de depoimentos aqui. Chegou a hora da criatura dormir. Ele está com sono. Ele se despede dos convidados e diz que vai dormir. E você, que é a co-anfitriã, olha para aquilo e pensa, mas da onde? Essa criatura não aprendeu a ser anfitrião? Ah, chegou a hora da criança dormir, então vai para a cama. E você fica com suas visitas, sozinho. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, para não esquecer. Uma ocorrência muito interessante. Essa faz parte daquela lista de dissonância cognitiva. Vocês foram passear, né? O casal foi passear. E a pé, numa cidade, numa viagem que fizeram, foram passear. E a mulher no caminho perdeu um brinco. Olhou em volta, puxa, como que... Eu não entendo como que eu perdi esse brinco, né? Na volta, quando voltaram, né? E fica pensando, puxa, e era um brinco que ela gostava. Aí ele falou, deixa comigo, espera que eu vou procurar. E ele, então, retoma o caminho que os dois fizeram. E daqui a pouco volta com o brinco. E você, nossa, que parece mágica. Como que ele achou o brinco na rua? Bem, essa mulher me falou, no dia, ela só ficou muito encucada. Como que essa criatura achou o brinco na rua? Depois, ela começou a suspeitar de que ele mesmo havia, de alguma forma, tirado esse brinco dela. Para depois aparecer com o brinco e se fazer de salvador da pátria. Isso é possível? Claro, isso é uma manobra de gaslighting muito eficiente. Certo? E outras instâncias muito parecidas. Tá? Outro aspecto muito constrangedor é quando você tem visitas e a criatura só fala dele. Fala, só dele. Das façanhas, dos feitos. E as visitas não conseguem dialogar. Você convidou aquelas pessoas para conhecer, para se conectar com elas. E ninguém consegue falar nada. Só ele fala. Do quê? Dele. Será que essas visitas vão voltar para sua casa? É bem provável que não. A não ser que sejam familiares que acabam voltando, mas eles já vão saber. Da próxima vez, vão deixar a criatura se servir primeiro. Não vão falar, porque não adianta mesmo, a criatura só fala de si. Então, minha gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Num outro vídeo eu vou continuar sobre as comorbidades. E o que a gente faz com tudo isso? Comece a vislumbrar maneiras de neutralizar essa criatura se você precisa continuar com ela. E principalmente você não se estressar. Porque se você começar a se estressar com isso, continuar a se estressar com isso, você acaba doente. Esta criatura é assim mesmo. Não vai mudar.